Oi, meus queridos amigos. Eu encontrei uma dissertação aqui na internet que fala a respeito da atuação do Partido Comunista aqui em Belo Horizonte, tá? Minha cidade onde eu nasci e fui criado, tá? Essa dissertação foi desenvolvida aí pela Raquel Aparecida Pereira, tá ok? Foi desenvolvida em 2007. E o nome dela é Bandeiras Vermelhas nas Ruas da Cidade, Comunismo e Espaço Público em Belo Horizonte, de 1945 a 1951, tá? É uma dissertação de mestrado, foi apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre, tá? A linha de pesquisa foi História e Culturas Políticas e o orientador dessa dissertação aí foi o professor Dr. Rodrigo Pato Samota, tá? Essa dissertação, pessoal, tem 188 páginas. Eu vou pular a parte de agradecimentos e tudo mais, tá? Mas eu vou iniciar a partir do resumo, tá ok? Eu vou tentar fazer uma leitura bem calma, bem tranquila, porque o artigo dispõe de algumas tabelas, algumas imagens. Eu preciso mostrar essas imagens aqui para vocês com muito capricho, só para vocês terem uma ideia do quanto tempo, né? De quanto tempo o Partido Comunista age no nosso país. As pessoas não entendem muito bem isso, né? Então vamos lá, pessoal. Na sexta página aqui, né, a Raquel bota uma frase, né? O político não constitui um setor separado, é uma modalidade da prática social. Acho que é Raymond, 2003, a frase é de Raymond 2003, eu não sei quem é esse autor. Aí tá aqui o resumo, né? Um resumo bem breve dela aqui. O presente trabalho estuda a atuação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em Minas Gerais, em especial suas manifestações públicas em Belo Horizonte entre os anos de 1945 e 1951. E visa se apresentar uma releitura, aliás, desta organização política a partir de suas estratégias de ocupação do espaço público. O capítulo 1 tece um breve histórico do partido, enfatizando-se sua atuação no Estado, que remonta aos anos de 1930. O capítulo 2 compreende as comemorações, manifestações e comícios promovidos pelo PCB no curto período em que esteve na legalidade. Já o capítulo 3 indica as falhas da consolidação do espaço democrático no Brasil, incluindo-se a cassação do partido e a proibição de comícios, medidas estas que alteraram significativamente a conduta política de seus militantes. O material utilizado para a pesquisa compreende, além de consagradas análises históricas sobre o PCB, panfletos, recortes de jornal, cartazes, fotografias, entre uma gama de documentos escritos e visuais, vários oriundos do extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, hoje sob a guarda do Arquivo Público Mineiro. Tá? Lembrando, pessoal, que esta dissertação de 2007, então se algumas coisas aí estiverem fora do período atual, eu espero que vocês compreendam aí. Tá? E colocou as palavras-chave, né? Partido Comunista Brasileiro, Belo Horizonte, Espaço Público. Aí tem aqui o resumo em inglês, tá? Aí tem uma tabela que mostra a lista de ilustrações com as suas legendas, tá? Figura 1, da figura 1 até a figura 16, e também tem a lista de mapas. São 3 mapas no total, e logo em seguida, na página 10, vem o sumário, tá? Eu não vou ler isso para vocês, vou ler a apresentação. Vamos lá, apresentação na página 12. A história política sofreu modificações significativas em seus métodos e conceitos nas últimas décadas. Podemos apontar como causa e resultado dessas mudanças a ampliação da variedade de fontes utilizadas, a introdução de novas temáticas de estudo e a revisão de objetos de pesquisa tradicionais. A partir da apreciação e apropriação de conceitos e técnicas das outras ciências, notadamente da ciência política, da antropologia e da sociologia, a história política deixou de lidar apenas com os fatos, os acontecimentos e o pensamento racional. Os caminhos da pesquisa histórica no território da política se ampliaram. Surgem novas percepções de fenômenos e acontecimentos políticos do passado, além de formas inéditas de abordagem das ideias políticas. O estudo das trajetórias de movimentos sociais e partidos políticos ganhou fôlego. Os historiadores do político passaram a usar mais, avançando na busca de outras interpretações aos fenômenos humanos no campo das relações de poder. A história política compreendeu que o político tem características próprias, buscando também a interdisciplinaridade, ligando-se com os mais variados aspectos da vida coletiva. Como reflete René Raymond, de 1994, o político comporta estruturas que lhe são particulares. Em sua concepção, é do político o princípio segundo o qual todos os cidadãos são iguais entre si, chamados a participar das grandes escolhas políticas. E ainda mesmo que nem todos façam uso desse direito, todos são chamados, todos estão comprometidos, pois é da política que depende com frequência seu nível de vida, sua segurança e até, em alguns casos, sua própria existência, diz ele. Mesmo que não se interesse pela política, a política os alcança.
O presente trabalho está inserido no território da história política renovada. Trata-se de um estudo sobre as estratégias de atuação política do Partido Comunista do Brasil, em especial as manifestações públicas promovidas por essa organização em Belo Horizonte entre os anos de 45 e 1951. O PCB foi fundado com o nome de Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da Internacional Comunista, uma divisão da Internacional Comunista aqui no Brasil. Somente em agosto de 61 houve alterações em seus estatutos e a sua denominação passou a ser Partido Comunista Brasileiro, PCB. Fundado em 1922, foi em Niterói, no Rio de Janeiro. O PCB teve a sua trajetória marcada pela perseguição política e pela condenação à clandestinidade. No ano de 45, marca inicial do processo de democratização da sociedade brasileira, após a queda do Estado Novo, o partido conquistou a legalidade política. Essa nova conjuntura possibilitou sua inserção e intervenção ativa na vida política brasileira. Os avanços democráticos alicerçaram sua atuação baseada na conduta de respeito aos mecanismos institucionais de participação política. O PCB ocupou seu espaço na vida pública, tornando-se uma alternativa à população brasileira dentro do processo político democrático. Entretanto, manobras do governo de Eurico Gaspar Dutra criaram condições para que, em maio de 1947, o registro do partido fosse cancelado, pondo fim à sua liberdade de ação política. Nos primeiros momentos da ilegalidade do Partido Comunista, permaneceu fiel à gênese de seus preceitos, apostando na atuação legal e na abertura de espaços democráticos, reforçando uma posição pacífica dentro dos recursos legais. Sua cassação, porém, encerrava importantes caminhos institucionais de participação política. O novo quadro político que se desenhava internamente, bem como a definição de campos de força antagônicos em âmbito internacional, contribuíram largamente para mudanças drásticas na linha política adotada pelo Partido Comunista no Brasil. Esse novo direcionamento político do PCB teve seus fundamentos apregoados primeiramente no conhecido Manifesto de Janeiro de 1948, culminando numa guinada ao radicalismo político. A linha esquerdizante adotada pela organização foi sacramentada no Manifesto de agosto de 1950, que pregava claramente a revolução por meio da formação de um exército popular. Os efeitos dessa nova postura alteraram profundamente o posicionamento partidário e político dos militantes comunistas. Com a edição do Manifesto de agosto, os rumos do Partido Comunista no cenário político nacional seriam bem distintos daqueles trilhados logo após a Segunda Guerra. O radicalismo e a descrença em relação aos mecanismos institucionais de participação política afastaram adeptos e simpatizantes, limitando o espaço de atuação do partido em praça pública. Esse estudo é resultado de reflexões estimuladas pelo trabalho com a documentação acumulada pelo DOPS Mineiro. Com o exame da documentação procedente do extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, que compreende o período entre os anos de 1929 e 1979, percebemos que o PCB se fez presente em todo o estado de Minas Gerais. A atuação política do partido no estado remonta aos anos de 1930, tendo contado com a formação de núcleos em várias regiões. Presta atenção nisso daqui. Apesar de não serem o foco dessa análise, essas informações reforçam a necessidade de realização de estudos mais específicos para se aprimorar a compreensão da influência do movimento comunista em Minas Gerais. A produção acadêmica referente ao Partido Comunista do Brasil é significativa em termos numéricos e se apoia em temas variados. O fato de o PCB ser objeto de inúmeras pesquisas indica sua importância no cenário nacional e no conjunto das organizações de esquerda do Brasil. Além de memórias de ex-militantes, existem diversos estudos especializados que refletem o perfil de lideranças e militantes, as crises internas e cisões, a estrutura organizacional, a relação com o movimento sindical, a integração de intelectuais, militares, operários ao partido, a imprensa e as representações dos comunistas, entre outros aspectos. Aqui, essa pesquisa só pôde ser desenvolvida graças ao trabalho como bolsista de aperfeiçoamento no projeto Acesso ao Acervo do DOPS, Digitalização, Indexação e Informatização, realizado em parceria com o Departamento de História do UFMG e o Arquivo Público Mineiro. Aí tem as referências aqui, pessoal, as notinhas de rodapé, eu não vou citar todas, só as que eu acho mais pertinentes, mas vamos lá. Todavia, quando direcionamos o olhar para Minas Gerais, verificamos que a atuação política dos comunistas no estado ainda foi pouco explorada, ressalva a alguns trabalhos sobre os mineiros de Nova Lima e sobre o Partido Comunista em Uberlândia e Juiz de Fora. Apesar de lacunas importantes, contamos com estudos dignos de menção sobre a história do movimento operário em Minas, como a obra de Eliana Dutra, Os Caminhos Operários nas Minas Gerais. Com prudência, observamos que tais análises consagram as pesquisas sobre a composição e a trajetória do movimento operário e sobre o sindicalismo, as greves e as associações de trabalhadores. Em contrapartida, há que se enfatizar que o Partido Comunista ainda carece de estudos mais específicos sobre sua atuação no Estado. Muito já se escreveu sobre essa organização, porém pouco se sabe sobre sua atuação no Estado, em especial na capital mineira. Notamos que em análises relativas às atividades políticas de agremiações e partidos do Estado, todo o território mineiro vem a ser considerado, com exceção de Belo Horizonte. Em inúmeros relatos, a capital não aparece como objeto da atividade política, mas apenas como parte integrante dos limites estaduais.
a partir da década de 1990, há um considerável impulso às pesquisas históricas sobre Belo Horizonte, principalmente por ocasião das comemorações de seu centenário, que foi em 1997. Várias coletâneas foram lançadas, entre elas importantes volumes sobre o comércio, arquitetura, o abastecimento e as artes da capital mineira. As comemorações impulsionaram também estudos sobre os movimentos sociais, como a coletânea organizada por Otávio Soares Dulce, em Belo Horizonte, Poder, Política e Movimentos Sociais, que aborda diversos temas, como a articulação política dos habitantes da cidade, os movimentos de bairro, as organizações operárias e o crime. Olha só. A maior parte dos estudos produzidos a partir desse momento concentram suas análises no período em que se inicia no planejamento e na construção da capital até os anos 1930, bem como recortes mais recentes, que incluem as transformações das décadas de 1960 até 1980. No que diz respeito aos trabalhos sobre movimentos sociais e políticos, a maioria das pesquisas recentes restringe suas avaliações aos períodos de ditadura militar a partir de 1964. Desconhecemos a existência de estudos que relacionem a trajetória do Partido Comunista com as transformações históricas da capital mineira no período conhecido como Experiência Democrática, de 1945 a 1964. É, pois, plausível o fato de que procuramos com essa pesquisa contribuir ao aprimoramento dos estudos sobre a atuação do PCB em Minas Gerais, em especial Belo Horizonte. Priorizamos a leitura da atuação do Partido Comunista a partir da análise de suas estratégias de ocupação do espaço público no período limite da pesquisa, de 1945 a 1951. Sobre o matiz comunista, foram realizados atos de protestos, campanhas políticas, comemorações cívicas, comícios, entre as mais variadas atividades, que aglutinaram em alguns momentos verdadeiras multidões nas ruas de Belo Horizonte. Olha só. Os comícios e os atos públicos nos permitem uma análise apurada dos momentos em que as ideias foram apresentadas em praça pública, reivindicando o conjunto consolidado de valores e comportamentos. Esclarecemos que não se pretende aqui traçar uma história do Partido Comunista, igualmente não demonstramos o intuito de produzir um estudo da trajetória de suas lideranças. Objetivamos, sim, compreender como ocorreu o posicionamento do PCB no espaço público e, por conseguinte, aprender as estratégias e os recursos encontrados pelos militantes para a difusão dos valores comunistas entre a população. Alertamos ainda que o leitor não encontrará aqui um relato de greves e mobilizações operárias. Pelo contrário, oferecemos aqui a reflexão sobre as possibilidades encontradas pelo Partido Comunista na tentativa incansável de se comunicar com a população. As manifestações públicas foram instrumentos importantes para que o partido se fizesse ouvir e se posicionasse no debate público. Vestígios. Nota-se que a historiografia contemporânea tem privilegiado como fio condutor de suas pesquisas a tipologia de documentos. Assim, verificamos vários estudos sobre fotografia, propaganda, jornais, cultura, material, etc. Diante da peculiaridade do nosso objeto de estudo, ficamos impedidos de trilhar esse caminho. O trabalho na recuperação de informações sobre a atuação política do Partido Comunista do Brasil não é tarefa fácil, principalmente quando se trata de reconstituir eventos de caráter público. Não obstante, os registros policiais auxiliaram-nos sobremaneira, uma vez que as atividades comunistas raramente estiveram inseridas nos padrões permitidos pela legislação, e mesmo quando assim se apresentaram, permaneceram sob suspeitar. Os documentos acumulados pela Delegacia de Ordem Pública, hoje sob a guarda do Arquivo Público Mineiro, forneceram dados sobre os bastidores da atuação pública dos militantes. Aproveitamos para informar que optamos por preservar a grafia original de todas as citações, mesmo aquelas com eventuais erros gramaticais ou expressões de um português arcaico, dispensando o uso do termo metodológico. Era assim denominada Delegacia de Ordem Pública, né? Era assim denominada entre 1931 e 1956, a delegacia que, submetida à chefia da polícia, era responsável pela repressão aos crimes políticos. A documentação proveniente desse órgão foi recolhida ao Arquivo Público Mineiro, justamente com o acervo do extinto Departamento de Ordem Política, e Social, o DOPS. No curto período em que atuou nas bases da legalidade, é comum encontrarmos entre os documentos policiais requisições do Partido Comunista do Brasil para a realização de comícios. Não raro apresentam-se em papel timbrado, inclusive convidando o ilustre delegado a participar do referido encontro. Quando autorizados, o delegado encaminhava investigadores para o policiamento dos eventos. Sem dúvidas, os relatórios produzidos em decorrência dessas ordens de serviço são fontes valiosas para a nossa análise. Esses relatórios informam, aliás, quem eram os oradores, qual o contingente de populares presentes nos meetings, nos encontros e os conflitos, caso tenham ocorrido. Por exemplo, na cobertura do comício realizado por ocasião da instalação do Comitê Estadual do Partido, que contou com a presença do futuro guerrilheiro Carlos Marighella, compareceram 5 policiais diferentes, sendo que cada um produziu um relato de suas observações. A necessidade constante de vigiar e coibir as manifestações comunistas faz desses arquivos um baú de tesouros. Os policiais, no exercício de suas obrigações, apreenderam panfletos de divulgação dos eventos, vigiaram a sede do partido em dias de festa, seguiram militantes e se infiltraram na organização partidária. Resultado, descrevendo essas ações, os agentes deixaram vivas suas impressões sobre os fatos. A vigilância policial se estruturou de diversas formas, acumulando um conjunto de registros que nos fornece as pistas, ou melhor, os vestígios da atuação dos comunistas no espaço público.
Os panfletos apreendidos pelos policiais são peças indispensáveis na nossa análise. O formato, o texto, o convite indicam que o que os comunistas queriam se comunicar. Seus objetivos e intenções eram traduzidos, entre aspas, numa linguagem peculiar para que se tornassem acessíveis à grande população. Não é difícil encontrar nesses volantes referências ao passado glorioso das revoltas mineiras, numa tentativa clara de conclamar a massa a assumir a causa comunista. Por se tratar de um estudo sobre eventos essencialmente públicos, a grande imprensa torna-se a importante aliada. Por sua grandiosidade, excentricidade ou por seus conflitos, esses acontecimentos sempre ocuparam as páginas dos jornais. A repercussão jornalística nos permite vislumbrar a forma como foi construída a narrativa de participação dos comunistas na construção do espaço democrático. Os registros fotográficos e imagens de manifestações, muitas vezes estampados em jornais e revistas, revelam elementos que a estrutura dos relatórios policiais não oferece. São responsáveis pela identificação das personagens desses documentos e deixam-nos imaginar os efeitos causados pelos cartazes e faixas frequentemente fabricados de maneira rudimentar. Além dos relatórios, os arquivos policiais guardam documentos apreendidos no interior das sedes e células comunistas. Esses papéis representativos da organização interna do partido apresentam planos de ação, comunicados, diretrizes e planejamento de eventos, propiciando-nos o conhecimento das dimensões das ações promovidas pelo PCB. Na tentativa de compreender a atuação do Partido Comunista em Belo Horizonte, procurando, sustentados principalmente pelos arquivos policiais, costurar esses indícios e remontar a ação dos comunistas nas ruas da capital. O partido, um lugar e uma história. O comunismo difundiu-se como uma das principais culturas políticas do século XX e a Revolução Russa tornou-se no cenário político um modelo possível à transformação da sociedade. Em A Cultura Política, Serge Bernstein, de 1998, Bernstein, não é isso? Serge Bernstein coloca o conceito de culturas políticas como ferramenta teórica útil à compreensão dos comportamentos políticos do recorrer da história, oferecendo respostas satisfatórias às investigações realizadas pelos historiadores do político. O autor pondera que as culturas políticas são elementos integrantes e partícipes da cultura de uma sociedade, fator de comunhão dos membros de determinada cultura, expressados no compromisso político com um conjunto de normas, crenças, atitudes e valores representados por um vocabulário específico, símbolos, gestos e rituais partilhados em função de uma leitura comum do passado. Esses elementos interligados promovem uma visão de mundo comum e assim permitem a definição de uma identidade aos indivíduos e às coletividades, indicando aspirações e projeções de um futuro a ser vivido em conjunto. Como depositário de uma cultura política, o PCB carrega consigo um conjunto de valores, ideias e linguagens codificadas próprias ao movimento comunista. Porém, é preciso cautela nessa correlação direta, pois as culturas políticas estão fundamentadas em processos históricos, portanto sujeitas às mais diversas influências. As interações estabelecidas com o contexto e a temporalidade em que estão inseridas são essenciais à compreensão de uma difusão e recepção. Além disso, a cultura política não resulta somente da adaptação às circunstâncias mutáveis, ela também depende da influência exercida frente aos problemas da sociedade, num certo momento conquistando a adesão de seus pares e formando um amplo espectro político de persuasão da sociedade. Aí vem uma notinha de rodapé, né? Deve-se verificar com mais cautela as influências da cultura política comunista em Minas Gerais, principalmente no que tange aos aspectos religiosos e a chamada mineiridade. Certamente os valores propagados pelos comunistas beberam nesses potes, porém não nos foi possível verificar as formas e intensidade dessa mistura. Nesse entendimento, as manifestações públicas do PCB podem ser compreendidas como rituais de consagramento, congraçamento e integração na medida em que visavam, transmitir mensagens de forte significado social e forte carga afetiva que solidificam as solidariedades entre os participantes. Riviere, 1989, página 150. Ao compartilhar o sistema de crenças e valores, membros, militantes e mesmo simples simpatizantes assumem uma grade, comum de leitura dos acontecimentos, fundamental a integração do grupo e a formação do ideal de solidariedade de ação. Bernstein, 2003. As celebrações só acontecem porque fazem parte de uma rede de tradições culturais que as produzem e as enriquecem. Dessa forma, remetem às complexas relações internas dos grupos sociais que se tornam públicos por meio dos cortejos, das comemorações e dos comícios. Não há movimento político de partido ou de regime que deixe de recorrer à série de atos solenes repetitivos e codificados de ordem verbal, gestual e postural de forte conteúdo simbólico, revela Riviere, de 1989, página 113. Em consonância, os atos políticos de comemoração e inauguração, e até mesmo os de protesto, promovidos pelo partido podem ser interpretados como vetores de difusão e cristalização de valores comunistas. Os participantes dessas reuniões públicas eram instigados incansavelmente a lembrar da história do PCB, fosse por meio de símbolos e discursos, fosse por atitudes e gestos. A reconstrução da lembrança sob uma base comum fundamentava o sentimento de pertencimento e promovia a adesão efetiva ao grupo. A possibilidade de manifestação pública propiciou o reconhecimento político do PCB no âmbito da sociedade, fato este que o levou a desenvolver autênticas estratégias para se aproximar da população e ampliar seus quadros partidários. Na década de 40, com o discurso de desenvolvimento e impulso à industrialização, o ambiente urbano com as grandes avenidas, arranha-céus e transportes modernos passou a ser símbolo de progresso. O ambiente urbano tornava-se palco privilegiado das manifestações públicas, em especial do Partido Comunista. Ao compreendermos a cidade como fruto da construção humana, percebemos sua natureza fluindo numa estrutura dinâmica, superando as intenções de seus planejadores. Aí vem uma
vem uma citação aqui, né? Ela é memória organizada e construção convencional, natureza e cultura, público e privado, passado e futuro. A mudança é característica das cidades, mas essas mudanças têm história, personagens e uma trama de desejos individuais e de projetos. Fenelon, 2000, página 7. A rua, encarada pelo construtor como espaço de circulação de pessoas e veículos, assume na vida política um papel fundamental como espaço de circulação de ideias. A mudança constante do espaço urbano acarreta no acúmulo de significações múltiplas, alternáveis, transmitindo o legado de suas memórias. O espaço urbano, nessa perspectiva, é visto como locus próprio para interações sociais. Atos públicos estabelecem uma relação diferenciada com o urbano, de tal modo que as praças e esquinas se transformaram em palcos para a celebração de rituais políticos. O Partido Comunista, ao ocupar determinados espaços da cidade, estabeleceu novos sentidos para os mesmos. O uso reiterado de certos lugares para a realização de comícios e manifestações conferiu a tais pontos, mesmo que temporariamente, a marca comunista. Era, durante o comício, o ato de protesto, a comemoração partidária que o comunista se apresentava ao público como tal. Esses eventos marcariam de maneira indelével a memória daqueles que participaram daquele momento político. Nota-se que esses acontecimentos não foram contextualizados apenas nas fronteiras do passado, mas também nos limites geográficos onde se deram os fatos, onde se promoveram as articulações e os conflitos. Colocadas nas encruzilhadas das representações coletivas do passado, do presente e do futuro, as culturas políticas são também codificadas e transmitidas pela memória. Dutra, 2002, página 26. Para além do uso e da reconfiguração do espaço urbano pelos militantes comunistas, a remissão à memória política foi um ingrediente indispensável ao partido na construção de espaços de debate público. Não raro, o PCB promoveu a releitura de seu próprio passado e também na história nacional como forma de legitimação de sua ação política. A seleção, subtração, adição, exclusão ou inclusão de fragmentos no campo do memorável conferiu ao Partido Comunista o monopólio da interpretação da história. As ações presentes já estavam em gestação no passado, naquele tempo, no ontem. A memória era reatualizada, aliás, para baixar as ações políticas do PCB. Muitas vezes, nas páginas deste texto, serão encontradas menções diretas ao Partido Comunista como principal agente de determinadas ações. Obviamente, os verdadeiros atores políticos foram os militantes e participantes das manifestações, mas suas motivações adivinham da crença do partido no partido como definidor de diretrizes e ações. Uma entidade superior. Nas engrenagens que davam suporte à máquina partidária estava a noção de interpretação correta do mundo e a superioridade da organização decorria do fato de que ela possuía o monopólio da verdade. Estruturamos o presente trabalho buscando traçar o caminho percorrido pelo Partido Comunista na capital mineira naquele momento. No capítulo 1, observamos a necessidade de um breve histórico da própria organização partidária no intuito de uma compreensão mais acurada sobre o impacto da ocupação do espaço público pelo PCB, destacando-se a importância de que a conquista da legalidade assumiu em sua trajetória. Diante dos escassos estudos, também foi preciso demonstrar e contextualizar a inserção do PCB em Minas Gerais, identificando seus vínculos e núcleos de formação. Os movimentos democráticos surgidos no colapso do Estado Novo, principalmente as campanhas pela anistia, as comemorações pelo fim da guerra, foram abordados nesse capítulo como emblemático de uma nova cultura cívica que se instalava no país. Como demonstramos, tais movimentos estruturaram novas estratégias de mobilização de massas, as quais seriam posteriormente reivindicadas pelo próprio Partido Comunista. Não há como empreendermos essa análise sem um conhecimento prévio da formação e constituição do Partido Comunista na capital. Portanto, realizaram-se o levantamento e a identificação das células e comitês espalhados na cidade. Esse estudo possibilitou a compreensão da distribuição espacial do partido, assim como a identificação dos locais em maior intensidade de sua atuação. No capítulo 2, analisamos as comemorações, as manifestações e os comícios promovidos pelo Partido Comunista no curto período em que esteve na legalidade. Esse momento representou a conquista do espaço público pelo PCB. As ruas, praças e esquinas de Belo Horizonte foram tomadas pelos atos públicos de caráter reconhecidamente comunista. Em muitos casos, tais manifestações provocaram conflitos com outras forças políticas locais, configurando o espaço urbano como domínio privilegiado do debate ideológico. A legalidade partidária também permitiu a libertação e a reconstrução da história comunista, impulsionando sua ação política. Para a realização de manifestações, o PCB recorreu à própria história do movimento comunista, igualmente promovendo a apropriação do calendário nacional, suas festividades e comemorações cívicas, com claro intuito de estabelecer uma tradição revolucionária na história brasileira. O capítulo 3 aponta as falhas da consolidação do espaço democrático na participação política no Brasil. Uma democracia frágil, ainda fortemente marcada por uma cultura anticomunista e sob influência dos desdobramentos da Guerra Fria, impediu a solidificação da atuação institucional, do PCB. A cassação do Partido Comunista, a proibição dos comícios e a regulamentação das manifestações públicas foram algumas das medidas que alteraram significativamente a conduta política dos militantes. Ao final da década de 40 e início dos anos 50, sob as bandeiras dos movimentos pacifistas, o partido intentou ainda participar do debate público. Mesmo com a manutenção de algumas estratégias mobilizadas no período anterior, os novos rumos assumidos por essa agremiação política com a edição do Manifesto de agosto de 1950 afastariam o Partido Comunista do espaço público de maneira decisiva.
Aí vem o capítulo 1, né? Vem aqui, capítulo 1, comunismo em espaço público. Nós queremos trabalhar abertamente para o povo ver quem somos nós. Anélio Marques. Tem aqui uma citação da Anélio Marques, né? Na capa aqui do capítulo 1. O PCB e Experiência Democrática. Criado em 1922 por dissidentes do movimento anarquista. Aí vem uma notinha aqui, né? Após a Primeira Guerra Mundial e diante das conquistas da Revolução Russa, diferentes grupos comunistas formaram-se no Brasil. Após a Primeira Guerra Mundial e diante das conquistas da Revolução Russa, diferentes grupos comunistas formaram-se no Brasil, reunindo militantes sindicais e intelectuais que abandonavam o anarquismo. Ver Rodrigues Leôncio Martins. O PCB, os dirigentes e organização. Boris Fausto, História Geral da Civilização Brasileira, o Brasil Republicano, Sociedade Política, 1930-1964, São Paulo, de Fel, 1981. Observação. Cabe lembrar que as correntes ditas anarquistas no Brasil foram bastante ecléticas e sofreram influências de vários grupos sociais, a exemplo da maçonaria. Aí tá, né? Vamos voltar aqui, né? Criado em 1922... por dissidentes do movimento anarquista, o Partido Comunista do Brasil tem exercido expressiva força política no país. Mesmo com uma história marcada por perseguições e por um longo período de atuação clandestina, o PCB sempre participou ativamente dos grandes processos políticos nacionais. Com uma existência longa, tornou-se um dos partidos mais antigos do país, cuja história reflete características singulares. Nos primeiros anos de existência, o campo de ação política do PCB ainda era bastante restrito. Em 1928, cerca de 60% dos seus membros estavam localizados aonde? No Rio de Janeiro. Os demais membros encontravam-se distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, e em grupos menores na Bahia, na cidade de Vitória, Campos e Juiz de Fora. Olha aí. Vamos ver outra notinha aqui, né? Ibidem. O crescimento dos quadros partidários foram relativamente pequeno até a década de 30, quando Luiz Carlos Prestes levou conhecimento público e sua adesão aos ideais do Partido Comunista no Brasil. A partir desse movimento, o partido passou a contar com um dos mais populares e respeitados líderes da época, detalhe este que influenciou significativamente a trajetória política da organização. Mais uma notinha aqui, né? Vamos ver. Em texto biográfico sobre Edgar Carone, Augusto César Buonicore conta que o historiador foi sobremaneira influenciado pela figura de Prestes quando jovem. Nesta época trabalhava para o sociólogo Aziz Simão e sua tarefa era ler para o cientista já quase cego. Entre as obras estava O Cavaleiro da Esperança, A Vida de Luiz Carlos Prestes, de autoria de Jorge Amado. Carone afirma, foi cada vez mais penetrando no mundo das esquerdas. Edgar Carone, ele foi historiador da República e do Movimento Operário Brasileiro. Aí tem aqui, na Revista Princípios, número 68, sem data. Aí o acesso aqui, né, da mestranda, não é isso? Vamos pular aqui. Mesmo na clandestinidade, o partido reunia forças na tentativa de participar da grande política, lançar candidatos e propor alianças com outros setores da esquerda. Entretanto, somente com a adesão de Prestes e com a formação da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que o PCB veio ampliar seus raios de alcance, influenciando as camadas intermediárias da sociedade brasileira. Instituída oficialmente em março de 1935 para ser uma frente contra o avanço do nazifascismo, a ANL reuniu sob sua sigla comunistas, socialistas, tenentes liberais, estudantes, organizações femininas, entre outros grupos. Sob o lema Pão, Terra e Liberdade, além do combate ao nazifascismo, entre seus objetivos estavam a luta contra o imperialismo e os latifúndios, a suspensão do pagamento da dívida externa do país, a nacionalização das empresas estrangeiras, a garantia de liberdades democráticas e a constituição de um governo popular. Pão, Terra, Liberdade, panfleto da Aliança Nacional Libertadora, APM, Fundo DOPS, pasta 3.834. Aqui a notinha, né? Ao levarmos em conta o conteúdo do programa da ANL e sua estreita ligação com o Partido Comunista do Brasil, pode-se apontar que esta foi, sem sombra de dúvidas, a primeira experiência de composição de uma instituição política de viés comunista efetivamente nacional. Não seria errôneo afirmar que tenha sido uma organização de massas. Sustentada por um projeto nacionalista, patriótico e dedicado aos operários, militares, estudantes e pequenos burgueses em geral, a ANL alcançou destaque no cenário político, tornou-se a segunda força política do país depois da ação integralista, ampliando consideravelmente as bases do Partido Comunista. Aqui, ó. Então, operários, militares, estudantes e pequenos burgueses em geral. Vamos ver aqui a notinha, né? Convite aos operários, militares, estudantes e pequenos burgueses em geral. Panfleto da Frente Única Antifascista de Minas Gerais, 1935, APM, Fundo DOPS, pasta 3.834 também, tá? Aqui, ó. A ANL alcançou destaque no cenário político, tornou-se a segunda força política do país, depois da ação integralista, ampliando consideravelmente as bases do Partido Comunista. Outra nota, né? A ANL não era um órgão explicitamente comunista.
Havia diferenças entre o seu programa e o programa do PCB, mas a aclamação do nome de Prestes para a direção de honra da organização proporcionou a participação ativa dos comunistas nos desdobramentos do movimento. A Ação Integralista Brasileira, a AIB, foi criada em outubro de 1932, quando se apresentou como um movimento político a serviço da integração nacional. Com espírito fascista, seus militantes pregavam a unificação harmônica do país por meio de uma revolução cultural, moral e social. Cultural e social. Declaravam-se anticomunistas, antiliberais, anticapitalistas e adversários do cosmopolitismo e dos regionalismos. Os conflitos entre aliancistas e integralistas, forças políticas e antagônicas, foram intensos e frequentes nesse período, embalando as estruturas de controle do governo. A existência legal da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, não durou muito. Diante dos avanços da grande quantidade de adeptos, a ANL tornou-se ameaça e foi fechada pelo governo de Getúlio Vargas, no mesmo ano de sua criação. Para justificar tal ato do governo, o governo se baseou na edição da Lei de Segurança Nacional de 4 de abril de 1935, responsável por definir os crimes contra a ordem política e social. A aprovação desta lei representou uma reação política e jurídica do governo ao processo da crescente mobilização social no Brasil. Aí vem uma citação aqui de Araújo. É visivelmente uma lei contrária à ação dos sindicatos, às greves, às organizações políticas e milícias particulares. É dura no que toca a conspirações e movimentos militares, a estrangeiros envolvidos na política e à propaganda política nos meios de comunicação. A lei tornava mais simples as regras para demitir funcionários públicos e militares filiados a partidos ou organizações clandestinas. Fazia referência a medidas contra levantes armados, tornava obrigatório o cadastro de funcionários para todos os órgãos de imprensa escrita e falada, pediu o controle das atividades políticas em escolas. Araújo 2000, páginas 55 páginas 5 e 6. A interpretação e o cumprimento dessa lei por parte das autoridades significaram a sujeição da oposição política a um regime mais rigoroso, com o abandono de garantias processuais. A urgência/emergência dos julgamentos permitiu a diminuição de prazos, da quantidade de testemunhas e do tempo para depoimentos. Na ilegalidade, as dificuldades de manutenção de um movimento com as características da ANL provocaram seu esvaziamento e a ampliação do domínio de Prestes e do PCB em seu direcionamento. Os comunistas, inconformados com a impossibilidade legal de ação da ANL e impulsionados pela crença no ambiente revolucionário, propuseram a tomada do governo. A presença marcante de militares nos quadros da Aliança Nacional Libertadora, que se diziam herdeiros da Grande Coluna, reforçava a ideia de uma ação armada. A subelevação malograda de quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro, em novembro de 1935, conhecida como a Intentona Comunista, provocou uma onda de repressão que se estendeu para além dos grupos envolvidos, fornecendo argumentos necessários para a instalação do Estado Novo. O Tribunal de Segurança Nacional, TSN, criado como Tribunal Especial para julgamento de crimes dessa natureza, definidos na Lei de Segurança Nacional, possibilitou a prisão e julgamento dos participantes e de outros desafetos do governo. A partir desse momento, desarticulado e com grande parte de seus dirigentes presos, o Partido Comunista entregou-se a um período de relativa estagnação. Foi somente a partir da conjuntura do pós-Segunda Guerra que o PCB deu um salto importante para sua inserção no sistema político nacional. Desde a instauração do regime autoritário do Estado Novo, os partidos estavam excluídos da cena política brasileira. Porém, os rumos tomados pela Segunda Guerra e a expectativa de vitória das forças aliadas foram fatores determinantes para a alteração desse quadro. O alinhamento do Brasil com os Estados Unidos colocavam em evidência o paradoxo entre a defesa da liberal democracia, inclusive com o envio de tropas para a guerra, e a manutenção do modelo autoritário no país. Nesse contexto, o Partido Comunista do Brasil iniciou a rearticulação de seus militantes através da Conferência da Mantiqueira, reunião clandestina realizada em agosto de 1943. Este encontro foi marco no processo de reorganização do partido, dando-se a instalação da nova direção nacional, com Luiz Carlos Prestes como secretário-geral ausente. Estava preso desde 1936, bem como a redefinição de sua orientação política de acordo com os acontecimentos nacionais e internacionais. O ano de 45 foi, sem sombra de dúvidas, um ano de conquistas expressivas para o movimento democrático. Sob forte pressão dos movimentos contestatórios, o governo estadonovista foi obrigado a ceder. Aí vem uma notinha aqui, né? A transição democrática não pode ser vista de maneira simplista. Além dos movimentos de oposição ao regime, as ruas foram tomadas por uma aclamação inesperada. Queremos Getúlio. De acordo com Jorge Ferreira, o queremismo surgiu nesse cenário político como um movimento de protesto dos trabalhadores receosos de perder a cidadania social conquistada na década anterior. Esse movimento foi significativo, uma vez que elevou um sujeito político ainda menos prezado pelas elites tradicionais, os trabalhadores. Ver Jorge Ferreira, a democratização de 1945 e o movimento queremista. Em Delgado Lucília de Almeida Neves. Ferreira Jorge. Aí vem Orgs, o Brasil republicano, o tempo da experiência democrática, Rio de Janeiro, civilização brasileira, 2003. Observação. A derrocada do Estado Novo não implicou na concessão imediata das reivindicações da massa mobilizada. Na verdade, verificou-se a continuidade de estruturas do regime anterior nas administrações que se seguiram, principalmente no que se refere ao controle social do trabalhador.
Getúlio Vargas, no intuito de conduzir o processo de transição e influenciar a estruturação da nova ordem política no início daquele ano, aprovou um conjunto de medidas liberalizantes. Vargas decretou prazo para a realização de eleições e, através de nova legislação, possibilitou a reorganização do sistema político partidário. Neste mesmo ano, a ampla campanha pela anistia para presos e condenados políticos culminou em 18 de abril com a libertação de 565 pessoas, entre elas Luiz Carlos Prestes. Dentre as medidas adotadas no apagar das luzes do Estado Novo, merece destaque a organização do sistema político partidário. A liberdade de organização partidária, conquistada em 1945, possibilitou o ressurgimento do PCB, um sujeito institucional e coletivo capaz de reunir pessoas em torno de um ideal essencialmente diferente dos demais partidos criados com a Lei Agamenon. Com o objetivo de transformar a sociedade, as ambições revolucionárias do partido, apesar de veladas, permaneciam e convertiam-se em bases de unidade política. Lei Agamenon, vamos lá. Agamenon. O Decreto-Lei Federal número 7.586/1945, novo Código Eleitoral, ficou conhecido como Lei Agamenon, em homenagem ao ministro da Justiça Agamenon Magalhães, responsável por sua elaboração. Esse decreto restabelecia a justiça eleitoral e regulava em todo o país o alistamento eleitoral e a criação dos partidos políticos. Qualquer partido, enquanto força política, comporta em si a expressão de ideias e linguagens codificadas, podendo exprimir o conjunto de valores de determinada cultura política. Substancialmente, torna-se importante veículo de transmissão, difusão e recepção desse agrupamento. Observa-se, pois, que a conquista da legalidade pelo Partido Comunista do Brasil em 1945 representou a possibilidade de expansão dos ideais comunistas sem o uso de disfarces, manobras ou outros subterfúgios. Os partidos políticos, enquanto atores coletivos que se expõem para reunir os homens em torno de uma ação comum sobre o poder ou sobre a organização da sociedade, transformam-se em lugar onde se opera a mediação política, estabelecendo uma espécie de ponte entre o mundo cotidiano e o campo político do discurso. Bernstein, 2003. A eficácia de um partido está relacionada com a forma como se insere na vida política nacional, seja como aliado, seja como parceiro perigoso e incômodo. Evidencia-se na história política brasileira uma considerável fragilidade dos partidos políticos na definição de seus projetos e na perpetuação de suas estruturas. Delgado, 2003. Nessa perspectiva, a vida política do PCB difere-se em muitos aspectos das dos demais partidos brasileiros. No contexto da redemocratização e recém-egresso do ostracismo, o partido já possuía uma história que remontava aos anos 1920 e uma estrutura com relativo alcance nacional. Era uma força nova no jogo político, porém com uma trajetória bastante conhecida. De acordo com Dutch Pandolfi, esse foi um dos períodos mais importantes da história do PCB, em que pela primeira vez, talvez única vez, ele conseguiu transformar-se no Partido de Massas, 1995, página 63. O Partido Comunista ocupava, em decorrência disso, seu espaço na cena política, fato evidente nos resultados alcançados nas eleições de dezembro. A campanha eleitoral, realizada em tempo recorde, conquistou uma votação significativa, e Edo Fiuza, o candidato à presidência, ainda desconhecido do grande público, registrou cerca de 10% dos votos no total. Em Santos, cidade operária de grande expressão, o candidato atingiu cerca de 40% dos eleitores. Segundo Antônio Luiz de Negro e Fernando Teixeira da Silva, o êxito do PCB nas eleições pode ser atribuído a sua capacidade de organizar e mobilizar para além dos discursos das orientações da cúpula. Os comunistas revelaram grande agilidade na organização de dezenas de comitês populares democráticos que se envolviam em problemas dos bairros e discutiam temas como habitação, uso dos gêneros de primeira necessidade, instrução em saúde públicas, lazer, etc. 2003, páginas 55 e 56. Ao mesmo tempo que buscava ser o porta-voz das reivindicações imediatas das camadas populares, o PCB concorria para a realização do Programa de União Nacional contra as forças fascistas. Esse programa tornou-se a expressão brasileira da política stalinista de alinhamento ao capitalismo no combate ao nazismo, caracterizando-se pela aproximação do partido com a burguesia e pela aliança com o governo Vargas. Momentos antes de sair da prisão, ao ser questionado por um jornalista sobre a atuação em 1935 e sobre a postura diferente assumida pelo Partido Comunista no momento, Luiz Carlos Prestes respondeu: lutávamos contra a expansão nazista. É preciso fazê-lo de armas nas mãos. Hoje, porém, é diferente. O nazismo foi vencido com as mesmas armas que o mundo democrático empunhou, depois de anos de luta na qual morreram e morrem brasileiros, aliás. O mundo libertou-se e o nazismo se acha positivamente extinto. Aí, a tal o Programa de União Nacional, né, contra as forças fascistas. Dá uma notinha de rodapé aqui. A entrada do Brasil na guerra contra as forças do eixo mobilizou o alinhamento do PCB ao movimento comunista internacional no sentido de apoiar os governos que combatessem o nazifascismo. A União Nacional fomentava o apoio dos brasileiros à política de guerra do governo Vargas para alcançar a normalização democrática do país. Aí essa fala do Prestes, né? Daqui, Luiz Carlos Prestes afirma não ser mais necessário o uso dos golpes armados. Estado de Minas, Belo Horizonte, 4 de abril de 1945, página 3. Ao afirmar que a luta no contexto de redemocratização era outra, na qual não seria necessário o uso de golpes armados, o líder comunista expõe a necessidade de desfazer as falsas interpretações das rebeliões de 1935
e de definir uma nova postura política ao partido. Era preciso contrariar a ativa campanha anticomunista. A luta assumia corpo distinto, tornava-se uma luta pela democracia e pela livre atuação política. Em seu primeiro discurso após a legalidade do partido, Prestes, corroborando com a ideia acima, convocava o povo a lutar contra os inimigos da democracia por um parlamento democrático, entre aspas, que garanta a realização de reformas sociais essenciais. Em outras palavras, longe, pois, de ser tratada como um mero expediente tático, a democracia é erigida no discurso de Prestes em objetivo programático central dos comunistas brasileiros. Nela, ele fundamenta a nova visão comunista da Revolução Brasileira, não mais a do assalto frontal ao poder de Estado, e sim a das reformas sociais orientadas pelo interesse convergente do povo e da nação. Moraes, 1998, página 65. O novo momento exigiu do Partido Comunista uma atuação dentro do respeito à lei. Entretanto, a finalidade do partido ainda era a verdadeira transformação da sociedade. O Estado democrático era visto como uma etapa da revolução, a qual estimularia o desenvolvimento do capitalismo de forma mais ampla, produzindo as bases necessárias à ação revolucionária. Notinha de rodapé. As mudanças de estratégia do Partido Comunista verificadas após 1948 e principalmente com a divulgação do Manifesto de agosto de 1950 demonstram que a adesão à democracia institucional ainda estava profundamente enraizada entre os militares. Como as práticas experimentadas durante a clandestinidade não encontravam espaço nessa perspectiva, o partido precisou definir novos planos de ação que incorporassem os desejos e necessidades imediatas do povo e da nação. Como explicitado anteriormente, a partir da Conferência da Mantiqueira, realizada em 1943, seguindo orientações provenientes de Moscou, o PCB lançou a política da União Nacional. A adoção de um discurso moderado permitiu o apoio a Vargas no combate ao nazifascismo e intentou aplacar a sensibilidade anticomunista. Até 1945, o partido havia atuado como entidade legalmente constituída apenas por alguns meses. A organização procurava ser confiável, um partido da ordem defendendo a legalidade do processo político e o progresso da nação. O comunismo em Minas Gerais. Por ocasião do fechamento da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, a Polícia Política Brasileira, puta que pariu, hein? A Polícia Política Mineira varreu o território para cumprimento da ordem determinada pelo governo de Vargas em 1935. Aí vem uma notinha aqui, né? Diante da inexistência de estudos sobre os anos iniciais do Partido Comunista em Minas Gerais, ficamos em possibilidade de fornecer informações sobre o período anterior a 1935. Um procedimento de rotina, o arquivamento dos processos e atos de fechamento dos núcleos encontrados, legou um conjunto documental muito significativo. Um breve exame dessa documentação é suficiente para se comprovar a existência de um número significativo de núcleos no movimento em todo o Estado. No entanto, a intensidade com que se deu a formação e mobilização dos militantes em cada cidade ou região deve receber uma avaliação mais criteriosa. As informações encontradas nos arquivos policiais são esparsas, em alguns casos deficientes. Como enfatizados na apresentação, não é em vão que se constata que a atuação dos comunistas nas Minas Gerais necessita de um estudo mais aprofundado que conjugue distintas fontes históricas. Entretanto, não há como ignorar os indícios de que o PCB, mesmo antes da legalidade partidária, conseguiria alcançar adeptos no território mineiro. Estude-se o mapa. Aí vem aqui o mapa número 1, né? Núcleos da Aliança Nacional Libertadora. Aí, de verde estão os núcleos, né? Estão os núcleos, e aqui de preto, o verde escuro, acho que é um verde escuro, está aí a capital, Belo Horizonte. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Olha só. Mapa construído com base nas informações do arquivo do DOPS, a PM Fundo DOPS e a partir do programa DataSUS disponibilizado pelo Ministério da Saúde, esclarecendo que é necessária uma pesquisa mais aprofundada sobre a efetiva atuação desses núcleos em suas localidades. Faltou aqui listar, né, os lugares, as cidades, ficaria muito melhor, né? Mas aqui é um mapa, né, como se fosse catapora, os lugares onde a ANL atuou, né, os núcleos da ANL. Ressaltamos que, apesar do presente levantamento configurar como uma pesquisa a ser ampliada, verifica-se a permanência de algumas cidades como importantes polos do comunismo no período posterior. Merece destaque as localizadas nas proximidades das divisas com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ao longo do processo de leitura dos documentos, verificou-se na década de 1930 a frequente troca de correspondências entre o Comitê Central do Partido e os representantes regionais. Correspondências estas que incitavam a integração dos núcleos existentes no Estado, como no documento a seguir, que trata, entre outras coisas, a transferência do Comitê Regional de Minas, localizado até então na cidade de Juiz de Fora, para Belo Horizonte. Aí vem aqui, né? Há um equívoco dos camaradas a respeito deste, ou seja, do Comitê Regional. Anteriormente, como não havia nessa capital nenhum organismo do partido, e porque Juiz de Fora era uma zona industrial, havíamos resolvido localizar ali a sede da região mineira. Entretanto, depois verificamos que os companheiros daquela cidade estavam fracos para essa incumbência e isso iria de alguma forma prejudicar o nosso trabalho. Daí,
resolvemos transferir para essa capital a sede da região, e neste sentido lhes escrevemos e aos camaradas de Juiz de Fora. Depois disso, recomendamos aos camaradas organizar aí a zona ou zonas que forem necessárias, o que de modo nenhum quer dizer que a sede da região não esteja localizada aí. Como os camaradas sabem, além do CR, é necessário organizar a ou as zonas que são constituídas das células de um ou mais bairros da cidade e às vezes de uma cidade, vila, aldeia, etc. Os camaradas, em vez de pedir, deverão enviar instruções para Juiz de Fora, e tanto isso é certo que os camaradas desta última cidade enviaram para aí as papeletas dos novos aderentes. Aí aqui uma carta do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, Comitê Regional, Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1930, APM, Fundo DOPS, passa 3.834. A princípio, os trabalhos de organização do partido no Estado esbarravam no desconhecimento dos próprios membros sobre o funcionamento da máquina partidária. Tudo indica que, por mais que se buscasse a integração, os núcleos funcionavam desarticulados, ficando na memória apenas ações isoladas de alguns adeptos mais destacados. Marco Antônio Tavares Coelho indica também que a atuação dos meios operários ainda era restrita. O aliciamento dos meios operários se restringia a certos núcleos ferroviários da Central do Brasil, olha só. O aliciamento nos meios operários se restringia a certos núcleos ferroviários da Central do Brasil, da Rede Mineira de Viação e da Leopoldina, além do que se fez na mina de Morro Velho e entre gráficos e jornalistas aglutinados na UTLJ, que era a União dos Trabalhadores em Livros e Jornais. Isso aqui foi uma citação, né, do Tavares Coelho, Marco Antônio Tavares Coelho, de 2000, na página 57. Quem que foi esse cara? Foi um jovem universitário que aderiu ao partido no início da década de 1940. Durante a legalidade, foi presidente do Comitê Municipal de BH e atuou com destaque nos meios estudantis. Posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro, tendo sido eleito deputado federal pela Guanabara e ascendido ao Comitê Central do partido, que foi preso em 1975 em meio à onda de repressão que desmantelou a direção do PCB. Mesmo, olha aqui, olha só, presta atenção nessa parte aqui. Mesmo diante da tradição conservadora do Estado, tá? Isso está confirmando o que eu deixei lá no meu livro sobre a história de Belo Horizonte, né? Mesmo diante da tradição conservadora do Estado e apesar dos percalços na mobilização de integrantes, algumas cidades como Juiz de Fora e Uberlândia destacaram-se nesse período e nos posteriores como focos da erva daninha do comunismo. Diferente de Juiz de Fora, BH ainda não contava com parque industrial desenvolvido, o que não impediu a atuação do Partido Comunista na cidade. Os adeptos foram encontrados em outros setores da sociedade, sendo os primeiros integrantes, em sua maioria, alfaiates, ferroviários e jornalistas. 3 tipos de gente que eram traidores na época, né? Vamos lá. Aqui, ó. Destacaram-se nesse período nos posteriores como focos da erva daninha do comunismo. Vamos ver. Lembrando a ilegalidade do partido. Vamos na nota de rodapé que colocar aqui, né? No início da década de 40, Minas Gerais era um estado ainda fortemente marcado pela atividade agropecuária. O estado contava com 6,8 milhões de habitantes, dos quais apenas 1/4 estava concentrado em áreas urbanas. Mesmo assim, em um grande número de pequenas cidades, vilas e povoados. O lançamento da cidade industrial de Contagem, que foi em 1940, inseriu-se num quadro de medidas tomadas com o intuito de promover a industrialização e urbanização do estado. Tal empreendimento não logrou o efeito esperado imediatamente devido às deficiências de infraestrutura e dos sistemas de transporte. Contudo, essa medida foi primordial a futuras iniciativas de aparelhamento do Estado, visando-se seu crescimento participativo na economia nacional. Aí vamos ver aqui a nota de rodapé, né? Em um grande número de pequenas cidades, vilas e povoados. Informações extraídas do estudo sobre as constituintes mineiras produzidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vamos ver então onde que eu posso ler aqui, porque eu já estou um pouco cansado, né? Acho que eu vou parar por aqui. Pessoal. Já li muito, 48 minutos de vídeo, né? A dissertação é um pouco longa, né? 188 páginas, mas eu vou lê-la aos pouquinhos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continuem me acompanhando, por favor. Até a próxima e falou!